Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos ver então um pouco sobre o uso da vírgula. Algumas regras, que nós temos para quando utilizarmos a vírgula. São as regras mais comuns, as mais utilizadas, tá? Não temos aqui todas as regras, mas são as mais importantes. Então, primeiro eu tenho para isolar topônimos seguido de sua respectiva data. Primeiro, então, o que é topônimos? Topônimos são nomes próprios relacionados a um determinado lugar. Então, é nome de lugar, tá? Então, sempre que eu tiver o nome de um lugar e em seguida a data, então eu vou separar com a vírgula, tá? Então, não é só onde eu tenho nome de lugares, topônimos. É o nome de lugares seguido de data. Por exemplo, Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 2020. Então, o que eu tenho aqui? Um topônimo, que é Jaraguá do Sul, o nome da cidade. E em seguida, eu tenho a data. Então, por isso, eu vou separar esse topônimo com a vírgula, certo? Então, eu tenho meu topônimo aqui, coloco a vírgula, porque em seguida eu vou ter a data. Essa forma aqui é muito utilizada em documentos, em textos mais oficiais, editais, memorandos. Então, a gente utiliza dessa forma aqui, certo? Em cartas também. Então, quando eu tenho o nome de um lugar, normalmente cidade, e em seguida a data, certo? Bem simples essa primeira. Na segunda regra, eu tenho isolar as expressões explicativas, corretivas ou continuadas, uma vez representadas por isto é, por exemplo, ou seja e aliás, entre outras, Então, sempre que eu tiver essas expressões aqui que eu coloquei em vermelho, eu vou isolar elas na frase, tá? Então, o que são elas? Elas são expressões explicativas, servem para explicar algo que foi dito. Corretivas ou continuadas, que corrige alguma informação anterior ou que dá esse sentido de continuidade, certo? Então, são essas expressões aqui que eu coloquei em vermelho. Por exemplo, ele deve, por exemplo, ouvir mais a professora. Perceba que nessa frase eu utilizei o por exemplo, que está aqui. Então, o que eu fiz aqui na frase? Eu isolei, lembra que eu falei? Isolar as expressões explicativas, corretivas e continuadas. Então, eu vou isolar. O que é isolar? É colocar entre vírgulas. Aí, então, eu vou colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois, para isolar essa expressão do restante da frase, tá? Então, assim, se esse, por exemplo, estivesse no início da frase, eu começaria com, por exemplo, vírgula. Mas, como ele está aqui no meio, então eu preciso isolar. Coloco vírgula antes e coloco vírgula depois, tá? Se fosse no início, é claro que eu não colocaria vírgula antes. Eu não começo uma frase com vírgula. Mas, então, como está no meio aqui da frase, então a gente coloca entre vírgulas, tá? Então, sempre que eu tiver qualquer uma dessas expressões aqui, a gente coloca entre vírgulas. Vírgula antes e vírgula depois. Digamos que fosse o isto é, teria o vírgula, isto é, vírgula. Se fosse o ou seja, também, vírgula, ou seja, vírgula. E o aliás, a mesma coisa, tá? Então, essas expressões aqui, a gente sempre vai colocar elas entre vírgulas, Ou se for no início da frase, coloca sempre uma vírgula depois, tá bom? Na número 3, eu tenho isolar o aposto. Essa palavrinha aqui não é aposto de apostar, tá? É aposto, com esse O mais fechado. Isolar o aposto é o quê? É quando você faz uma pausa para explicar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui, Marta, irmã de Pedro, casou-se ontem. Então, eu comecei falando da Marta, mas eu fiz uma pausa para explicar quem que era Marta. Depois, eu continuei a minha informação, a minha frase, tá? Então, aqui, ó, Marta
quem que é a Marta? Irmã de Pedro. O que aconteceu com a Marta? Ela casou-se ontem. Então, essa parte aqui da frase irmã de Pedro é o quê? É o aposto. Essa partezinha aqui que é o aposto, porque está explicando quem que é a Marta, certo? Então, o aposto é quando eu dou uma pausa, eu começo a falar uma coisa, mas eu tenho que dar uma pausa para explicar aquilo que eu falei antes, para depois continuar. Então, essa parte aqui da frase que eu expliquei se chama o aposto, ok? Depois eu tenho na quarta regra, isolar o vocativo. O vocativo é quando a gente chama alguém na frase, quando dá a impressão de que eu estou chamando alguém. Então, esse alguém que eu estou chamando, eu preciso isolar, colocar entre vírgulas, tá? Então, por exemplo, aqui, Tiago, fecha a porta. Então, nessa frase, dá a impressão de que eu estou chamando o Tiago, pedindo para ele fechar a porta. Por isso, Tiago, nesse caso, é o vocativo, porque é ele que eu estou chamando. Então, por isso, eu coloco uma vírgula para separar o vocativo. Tiago, vírgula, fecha a porta. Imaginemos que Tiago estivesse no meio da frase. Digamos que fosse, por favor, Tiago, feche a porta. Então, o que eu ia fazer? Eu ia isolar o vocativo, eu ia colocar vírgula antes e vírgula depois. Então, ficaria, por favor, vírgula, Tiago, vírgula, fecha a porta. O nome Tiago estaria entre vírgulas, porque eu preciso isolar o vocativo, isolar essa pessoa que eu estou chamando aqui na frase, tá? O vocativo nem sempre vai ser um nome próprio, tá? Eu posso, por exemplo, chamar a minha mãe. Mãe, vem aqui na cozinha, né? Mãe é um vocativo, eu estou chamando alguém, e esse alguém é a minha amiga, é minha mãe. Então, eu posso também ter mãe como vocativo. Eu poderia ter minha amiga, meu irmão, poderia ter outras expressões também que fossem o vocativo. Então, sempre quando eu tenho a impressão de estar chamando alguém numa frase, esse alguém, então, vai ser o vocativo. Pode ser um nome próprio, como o do Tiago, como também pode ser outra expressão que eu esteja utilizando para chamar alguém. Mãe, meu amigo, irmã, tá? Então, qualquer outra expressão. Então, sempre lembrando, separar entre vírgulas, isolar. Se fosse no final da frase, a mesma coisa. Digamos que eu teria, feche a porta, Tiago. Então, se Tiago estivesse no final da frase, o que eu ia fazer? Feche a porta, vírgula, Tiago, porque daí eu teria o vocativo no final. Então, independente de onde esteja na frase, o vocativo sempre vai ser separado por vírgulas, tá? Um exemplo comum que a gente utiliza vocativo e muitas vezes esquecemos da vírgula. Quando vamos dar parabéns para alguém, tá? Então, você vai mandar uma mensagem de parabéns para alguém numa rede social, né? Então, você vai colocar parabéns, Maria, pelo seu aniversário. Então, eu tenho que colocar entre vírgulas. É como se eu estivesse falando com a Maria. Parabéns, vírgula, Maria, ponto, né? Ou parabéns, vírgula, Maria, vírgula, pelo seu aniversário. Então, quando eu estou colocando o nome de alguém, né, chamando alguém, dando a impressão de que estou falando com alguém, então eu sempre tenho que separar esse vocativo da minha frase, certo? Em seguida, eu tenho a regra número 5, que é separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado entre o discurso. O que é o adjunto adverbial? Numa frase, o adjunto adverbial ele pode fazer papel indicando tempo, lugar, modo, causa ou finalidade, certo? Então, se uma expressão na frase está indicando tempo, se chama adjunto adverbial de tempo. Se for de lugar, adjunto adverbial de lugar e assim por diante. Então, eu dei um exemplo para cada um deles,
para quando eu tenho adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de lugar, modo, causa e de finalidade. E sempre que eu tiver o adjunto adverbial antecipado ou intercalado, eu preciso separar com vírgulas, tá? Então, é antecipado ou intercalado, quer dizer, quando ele estiver no início da frase ou no meio. Se estiver no final, não, eu não vou colocar vírgulas, tá? Vamos ver aqui bem certinho. No primeiro exemplo, à noite costumo sair com meu cachorro. Quando que eu saio com meu cachorro? À noite. Então, à noite é uma expressão aqui que está indicando o tempo que aconteceu aqui na minha frase. Então, à noite vai ser o quê? O adjunto adverbial de tempo. Então, por isso eu separo o adjunto adverbial de tempo. À noite, vírgula, costumo sair com meu cachorro. Então, como está aqui no início da frase, eu coloco uma vírgula. Por que só no início ou no meio que eu vou colocar vírgula? Porque, na verdade, o lugar certo do adjunto adverbial seria no final da frase, tá? Claro, não é errado colocar no início ou no meio, mas se eu tivesse no final, eu não precisaria colocar vírgula. É como se fosse o lugar mais, o mais correto de utilizar o adjunto adverbial. Então, se fosse no final, perceba como a frase flui sem pausa. Costumo sair com meu cachorro à noite. Então, se eu tivesse no final, eu não precisaria colocar vírgula. A frase flui naturalmente, sem precisar de pausa. Já quando eu coloco no início, é como se eu tivesse que fazer uma pausa para indicar quando e depois explicar o restante da frase. À noite, costumo sair com meu cachorro. Então, eu separo com vírgula. Depois eu tenho o adjunto adverbial de lugar. Naquela praça, muitas crianças brincam. Onde que as crianças brincam? Em que lugar? Naquela praça. Então, naquela praça é o que? O adjunto adverbial de lugar e por isso eu separo com a vírgula aqui. Depois eu tenho o adjunto adverbial de modo. Modo, maneira, maneira como aquilo aconteceu. Então, o exemplo é: rapidamente o carro passou na rua. Então, aqui eu tenho que a maneira, o modo que o carro passou na rua. De que maneira que o carro passou na rua? Rapidamente. Então, aqui, pessoal, fica uma dica interessante para vocês indicarem, para vocês identificarem, aliás, quando que eu tenho adjunto adverbial de modo. Normalmente, o adjunto adverbial de modo termina com mente. Rapidamente, lentamente, carinhosamente. Então, sempre que eu tiver a terminação mente, indica que eu tenho um adjunto adverbial de modo. De maneira rápida, rapidamente. De maneira lenta, lentamente. Então, é sempre terminando em mente. Esse rapidamente eu poderia ter também no meio da frase. O carro passou rapidamente na rua. Então, se eu tivesse no meio, eu teria entre vírgulas, tá? Então, sempre lembra, se é no início, eu coloco uma vírgula depois. Se é no meio, é sempre entre vírgulas, tá? Então, uma vírgula antes e uma vírgula depois. Eu preciso separar, né? Isolar do restante da frase, tá? Outro exemplo. Por causa da chuva, cheguei atrasado. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de causa, indicando a causa daquilo que aconteceu, né? Então, por que eu cheguei atrasado? Por causa da chuva. Então, por causa da chuva, vírgula, cheguei atrasado, né? Esse por causa da chuva é o adjunto adverbial de causa. É a minha informação da frase que está indicando a causa daquilo que aconteceu, tá? E, por último, para passar no vestibular, vírgula, estudei muito. Então, o que eu tenho aqui? Um adjunto adverbial de finalidade. Com que finalidade eu estudei muito? Para passar no vestibular. Então, essa informação aqui é o adjunto adverbial de finalidade. Então, por isso, vou colocar a vírgula aqui,
certo? Então, aqui eu tenho 5 exemplos, né, de quando separar o adjunto adverbial, quando estiver antes ou no meio da frase. Então, quando eu estiver indicando tempo, lugar, modo, causa ou finalidade, certo? Todas essas pertencem à regra 5. Agora, a última regra, que é a que a gente normalmente, a que a gente sempre utiliza, acho que é a mais fácil também de lembrar, que é separar itens da mesma classe. Quer dizer, quando eu tenho várias palavras que pertencem ao mesmo grupo e eu estou citando elas, eu preciso separar com vírgulas, tá? Por exemplo, fui ao mercado e comprei arroz, feijão, verduras e frutas. Então, aqui, o que, que eu tenho? Uma lista de alimentos que eu comprei no mercado. Todas essas palavras aqui pertencem a uma mesma classe, ao mesmo grupo, né? Então, por isso eu vou separar com vírgulas. Fui ao mercado e comprei. O que, que eu comprei? Arroz, vírgula, feijão, vírgula, verduras e frutas. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Onde que eu vou colocar as vírgulas? Fui ao mercado e comprei arroz. Então, aqui, eu não posso colocar vírgula antes de arroz, tá? Por quê? Porque comprei é o verbo. Então, eu vou indicar primeiro o que eu comprei, que é o arroz. Depois, quando eu tiver o segundo item, que eu vou separar. Eu tenho que separar o arroz do feijão, o feijão das verduras, tá? Então, eu não posso separar arroz de comprei, porque o arroz é um item aqui do alimento, mas comprei é o verbo, então eu não posso separar. Eu tenho que separar os itens da mesma classe: arroz, feijão, verduras e frutas. Então, eu coloquei vírgula para separar o arroz do feijão e o feijão de verduras. Por que eu não coloquei vírgula aqui para separar verduras e frutas? Porque como eu vou listar o último item da lista, que é frutas, eu utilizei o E. Então, o E já está indicando que eu vou falar o último item. Eu não vou colocar a vírgula e o E aqui. É errado. Então, eu só vou colocar o E para indicar o último item, certo? Então, se eu tivesse mais itens aqui entre feijão, batatinha, daí eu colocaria mais uma vírgula ali e depois e frutas, tá? Então, aqui, separar itens da mesma classe é quando eu vou fazer uma lista de várias palavras que pertencem ao mesmo grupo, tá? E daí eu separo por vírgulas. Eu poderia ter nomes, né? Eu vou falar a lista dos nomes, né, dos alunos aprovados. Foram aprovados os alunos Ana, vírgula, João, vírgula, Mateus e Tiago. Então, eu teria vírgula para separar esses nomes. Então, sempre que eu tiver itens, né, palavras que pertencem ao mesmo grupo e elas estão assim listadas, então eu vou separar com vírgulas, certo? Então, essa era a regra número 6. Então, essas são as regras aqui, as mais utilizadas, né, do uso da vírgula. E agora nós vamos ver o exercício, a atividade que vocês vão fazer sobre o uso da vírgula. As atividades, então, sobre o uso da vírgula que vocês vão fazer. Número 1, coloque a vírgula no lugar correto e, em seguida, explique qual regra foi utilizada. Então, vocês vão ver que todas as frases aqui embaixo estão sem vírgula. Vocês vão colocar a vírgula onde precisa e responder que regra que você utilizou para colocar essa vírgula, tá? Eu dei um exemplo aqui. Aos domingos, costumo ir à praia. Aonde é que eu coloco a vírgula aqui? Aos domingos. Por que eu vou colocar a vírgula aqui? Porque eu preciso separar o adjunto adverbial de tempo. Então, essa é uma regra que eu tinha lá na explicação e que eu acho que serviu melhor para essa frase, certo? Então, vocês vão ter que identificar onde que vai a vírgula, coloca, não precisa reescrever a frase, tá? Já coloca a vírgula onde precisa. E embaixo vocês vão escrever que regra que vocês utilizaram, tá bom? Então, aqui eu tenho Brasília, 30 de março de 2009. Aonde que vai a vírgula aqui? Por que a vírgula vai ali? Daí você vai escrever que regra que você seguiu. À noite, costumo dar uma volta de bicicleta.
Letra C, a mãe do Carlos, pessoa calma e gentil, não se importa com o barulho. Letra D, Sandy, canta aquela música nova. Letra E, naquela praça, muitas pessoas gostam de passear. Letra F, pretendo despachar os documentos em breve, isto é, na próxima semana. Letra G, para receber o prêmio, tive que me dedicar muito. Letra H, devido às fortes chuvas, o trânsito ficou interditado. Letra I, compramos laranja, peras, uvas e maçãs. E a letra J, sem que ninguém esperasse, rapidamente ela apareceu. Então, aqui eu fiz questão de ler todas as frases para vocês prestarem atenção nas pausas, tá? Isso ajuda muito na hora da gente colocar a vírgula. Nós precisamos treinar a nossa leitura e a nossa fala para as pausas que a vírgula tem, tá? Não podemos esquecer de fazer essa pausa quando temos uma vírgula. Isso facilita o entendimento, né? Aquilo que eu estou realmente querendo dizer. Então, é preciso sempre tomar cuidado quando nós vamos ler para treinar essas pausas que a vírgula tem, certo? Então, aqui em cada uma, vocês vão colocar a vírgula e escrever que regra que foi utilizada. Uma dica, pessoal, eu fiz exatamente uma frase para cada regra. Então, eu tenho aqui 10 frases, tá? Uma para cada regra. Então, voltando aqui na nossa explicação, eu vou ter uma frase para a regra 1, uma frase para a regra 2, uma frase com a regra 3, uma com a regra 4. A regra 5 eu vou ter uma de tempo, uma de lugar, uma de modo, uma de causa e uma de finalidade. Então, vão ter sim 5 frases, né? Uma para cada uma dessas. E uma frase com a regra 6. Então, são 10 frases, uma para cada. Então, fica fácil. Na dúvida, pessoal, vão vendo qual encaixa melhor para cada regra, tá? Que daí facilita para vocês identificarem qual regra que é para cada uma. E não se esqueçam, quando eu tenho no meio da frase, são 2 vírgulas que eu coloco. Uma antes e uma depois. Se está no início, só coloco vírgula antes, tá? Então, não esqueçam de colocar as 2 vírgulas quando for necessário, quando for no meio da frase. Olha aqui, ele deve, por exemplo, ó, vírgula antes e vírgula depois. Então, não esqueçam das 2 vírgulas, tá? Então, é importante vocês prestarem bastante atenção a todas as regras e qual regra que eu vou utilizar em cada frase. Coloca a vírgula corretamente e explica que regra que utilizou, tá? Não precisa copiar a regra inteira, vocês podem colocar para isolar topônimo seguido de data, para isolar expressões explicativas, isolar o aposto, isolar o vocativo. Aí, quando for essa regra 5, eu até fiz o exemplo lá para facilitar, vocês vão colocar separar o adjunto adverbial de lugar, separar o adjunto adverbial de modo, separar o adjunto adverbial de causa. Então, tem que colocar qual delas que é. Tem que colocar a regra bem certinha. Separar o adjunto adverbial de tempo, né? Então, tem que escrever tudo ali e indicar se é tempo, lugar, modo, causa ou finalidade. Tem que ter essas indicações aqui também, tá? E se for a regra 6, separar itens da mesma classe. Então, de maneira resumida, mas que fique bem clara a resposta de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, então, é só mandar mensagem para mim que eu estarei à disposição para ajudá-los. Um abraço e até o próximo vídeo.